Olá, meus queridos alunos, tudo bem aí? Galerinha abençoada. Olha aí, ó, nós estamos de novo aqui com a nossa aula, dando continuidade à aula 8 hoje, tá? Nós vamos falar sobre Sócrates e a dialética, né? Até agora nós temos estudado sobre um pouco da filosofia e essa filosofia tem sido muito útil para mim, para a minha vida e para a sua vida também. Eu acredito que sim, né? A aula passada nós estudamos sobre os sofistas, e agora a gente está estudando sobre Sócrates, né? Tá bom? Bom, quando nós pensamos em Sócrates, existem duas coisas interessantes para a gente pensar. Na verdade, uma coisa é o entendimento sobre quem é Sócrates. Existe uma discussão, na verdade, sobre isso aí, se Sócrates é Platão ou se Platão é Sócrates. Porque quando você pega um livro para ler sobre Sócrates ou sobre Platão, na verdade tem um livro de Platão que fala sobre Sócrates. Os estudiosos não sabem de fato se é Platão ou se é Sócrates, ou se na verdade Sócrates é Platão. É essa discussão que existe aí, né? Na verdade não interessa se Sócrates é Platão ou se Platão é Sócrates, não vai importar muito. O que vai importar para mim e para você é o conhecimento de Sócrates para a nossa vida e também para a filosofia. A questão da ética é uma referência de Sócrates. A ética é também uma referência para os dias atuais. Muito da ética que nós conhecemos hoje tem como base a ética de Sócrates. A ética de Sócrates tem como entendimento o princípio de que essa ética trabalha a questão da virtude, a questão da moral e a razão, na verdade, no entendimento sobre o que isso importa para a nossa vida, né? Um pouco sobre a história de Sócrates. Sócrates nasceu no ano 469 até 399 a.C. e é tradicionalmente conhecido como um marco divisório na história da filosofia grega. Então assim, olha, Sócrates, ele é que vai dividir a filosofia grega, né? Lembra que nós já estamos até aqui agora. Estudamos os pré-socráticos e agora estamos estudando Sócrates. Então nós temos antes de Sócrates e depois de Sócrates. Antes de Sócrates nós temos os filósofos pré-socráticos e depois de Sócrates os filósofos pós-socráticos. É óbvio, né? É natural que sim. Bom, o Sócrates desenvolve, na verdade, o saber filosófico através do diálogo. Ele ia para as praças públicas, naquele contexto de Atena, as praças onde aconteciam aquelas assembleias, as famosas assembleias, as discussões que ocorriam entre os aristocratas, né? As pessoas que estavam ali, só mesmo aqueles que eram da elite que participavam dessa assembleia, principalmente os filósofos. E Sócrates estava lá no meio. Só que a ideia de Sócrates era se misturar com as pessoas e fazer questionamentos para as pessoas que estavam ali na praça. E esses questionamentos de Sócrates tinha uma demonstração de que levava a pessoa, induzia a pessoa até um pensamento crítico sobre determinada coisa. E assim, nós podemos entender que para Sócrates era preciso unir a vida concreta ao pensamento. Assim, então ele fazia com que as pessoas raciocinassem sobre as coisas lógicas da vida, sobre o entendimento lógico da vida, sobre as questões da vida, de forma racional. Seria essa a ideia do próprio Sócrates. Uma frase que podemos entender e resumir aqui o entendimento dessa perspectiva socratiana, né? Unir o saber ao fazer, a consciência intelectual, a consciência prática ou moral. Assim, olha só, Sócrates tentava unir o que é prático àquilo que é intelectual, o conhecimento à prática. Podemos pensar que Sócrates era o filósofo da praxis, né? Da prática. Ele pegava e fazia com que você pensasse de forma racional e aquele seu raciocínio se transformasse numa coisa objetiva. Seria basicamente isso aí. Bom, mas Sócrates vai abandonar a preocupação dos filósofos, né? Pré-socráticos, que era tentar explicar a física, a natureza, a origem de todas as coisas. E ele vai se concentrar, na verdade, nos problemas do ser humano, na questão problemática do ser humano. A questão problemática do ser humano, para tentar entender o ser humano. Enquanto os filósofos se preocupam com a natureza, a criação, o cosmos, tá? Ele vai se preocupar agora com o ser humano. Então podemos pensar assim que a filosofia socratiana era
antropocêntrica, né? Podemos pensar assim, que era voltada ou centrada no próprio homem, né? Tentar compreender o homem dentro da sua realidade. Daí ele vai se opor aos sofistas, por conta, na teoria do relativismo, que os tais sofistas também tentaram induzir esse pensamento. Ele vai se opor ao relativismo quanto à questão da moralidade. Olha só, os sofistas não se preocupavam com a questão da moral. Os sofistas estavam interessados, na verdade, em fazer as coisas do interesse deles. Eles não se preocupavam se o que eles faziam teria alguma consequência. Eles queriam ganhar dinheiro. Lembra que os sofistas eram aqueles que estavam preocupados somente em ensinar por meio de ganho ou ter algo em troca, né? Não é a mesma coisa que os professores no contexto atual, que fazem, que trabalham essencialmente porque precisam, mas também porque amam o que fazem. Esse é o entendimento. Eu acredito que todo professor tem essa concepção. Bom, mas aí os filósofos sofistas não estavam preocupados muito com a questão da moralidade, mas Sócrates estava interessado, porque ele se preocupava com a questão intelectual e com a questão prática. Aquilo que você tinha de conhecimento, qual o efeito daquilo para a sua vida, para o dia a dia ou para as circunstâncias atuais. Então seria basicamente isso. Daí a retórica para atingir os interesses particulares dos sofistas não agradava ao próprio Sócrates, podemos falar assim. Por isso que vai surgir o debate entre Sócrates e os sofistas. Ele vai ser contra os sofistas, podemos pensar dessa forma. Bom, Sócrates, né, essencialmente, ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas, para os questionamentos humanos. Como, por exemplo, ele chegava para você e questionava sobre o que é o bem. Ele estava interessado em saber essencialmente o que era o bem. E a partir desse princípio, dessa pergunta, ele tentava construir um raciocínio lógico sobre o que é de fato o bem, o que é bom, o que é a virtude, por exemplo. O que é ser um ser virtuoso e qual o resultado dessa virtude. Seria basicamente isso aí, ou o que é a justiça. A ação da justiça e seus efeitos da justiça, podemos falar assim. Assim nós podemos entender que o próprio Sócrates vai trabalhar essa questão da ética dentro desses princípios aí. Só que enquanto os sofistas, conforme a visão de seus críticos, né, situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, sensórios, imediatos. Eles não se preocupavam com o resultado de suas ações, adquiriam determinado conhecimento, mas não se preocupavam com o resultado, o que poderia ter de positivo com esse conhecimento de forma prática e real. Não, eles queriam era ganhar dinheiro. Isso podemos até fazer uma reflexão sobre isso. Muito do que nós temos no contexto atual, pós-moderno, né, ou nos tempos passados também, por exemplo, o capitalismo, a mídia, as pessoas não estão preocupadas com o resultado para com o outro, estão preocupados com o resultado para si mesmo, podemos falar assim, com o lucro que vai ter, né? Então podemos separar aqui a sociedade entre sofistas e pré-socráticos, por exemplo, entre aspas, né? Aí os socráticos seriam aqueles que estavam interessados no bem comum de todos, com o bem para as pessoas, interessados em que a natureza seja preservada e tudo mais, enquanto aqueles que estão interessados mais em lucrar não estão muito preocupados com isso. E se estiverem preocupados, é mais com relação a lucro para si próprio. Bom, assim, para Sócrates, o que importava era a verdade. E a verdade em grego é aletheia. E para o sofista era doxa, que é opinião. Opinião é assim, eu tenho opinião, você tem opinião, fulano tal tem opinião, e não é uma coisa concreta. E os filósofos sofistas estavam interessados nas questões das opiniões. E Sócrates não, a verdade. Para ele, as coisas precisavam de fundamento e de originalidade, podemos falar assim. Por isso que Sócrates não era do movimento relativismo. O relativismo era algo de uma corrente interessada justamente pelos sofistas, ou seja, que partia do princípio do sofista, né? Tá? Bom, a pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano? Ou o que o ser humano é essencialmente? Assim podemos entender que o interesse primordial de Sócrates era a essência, ou seja, a verdade. Qual a verdade disso ou daquilo? Qual a essência do ser humano? Qual é a essência do ser, na verdade? Seria basicamente esse pensamento. Então a ideia dele era que o ser humano é sua alma. Ele entendia aqui como a sede da razão.
alma e razão para Sócrates é a mesma coisa, alma, né? Por isso que a teoria socratiana vai tratar esse assunto de que o corpo aprisiona a alma e ele precisa se libertar desse corpo, entendendo que corpo, que alma aqui não é espírito, mas essa é a metáfora que é utilizada. Alma aqui é conhecimento. Que esse conhecimento precisa ser libertado, ele precisa desenvolver na verdade. Então, partindo do princípio de que você tem que se livrar do contexto que você vive e ter uma mente mais aberta para a realidade, seria basicamente isso aí. Se libertar, na verdade. Bom, a ideia do Sócrates é que o nosso consciente, desse consciente que nós temos, é que inclui a consciência intelectual e como também a consciência moral. Então, existem duas consciências, a consciência intelectual e a consciência moral. A consciência intelectual está relacionada à razão, ao conhecimento. Tá? Essas duas faculdades, né? Conhecimento intelectual e conhecimento moral. O conhecimento intelectual, ele está relacionado justamente à questão da inteligência, das habilidades e todas essas coisas. O conhecimento moral é o que você vai fazer com esse conhecimento, ou qual a praticidade dele para a realidade. Por isso que a questão do Sócrates trabalha muito essa questão da moral, da ética, da virtude e outras coisas mais aí. Então é o que nos distingue de todos os seres da natureza. São essas duas faculdades, né? O conhecimento, a consciência intelectual e a consciência moral, podemos falar assim. Bom, por isso que o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socratiana. Existe uma frase de Sócrates que é: conhece-te a ti mesmo. Faz uma reflexão, analisa. Então a razão, segundo Sócrates, faz-nos fazer uma anamnese, entendeu? Refletir, pensar, examinar, ou seja, fazer uma autoanálise. Isso parte do princípio da crítica do próprio Sócrates. Inclusive ele colocava essa frase como regra para os seus discípulos. Todos os discípulos tinham que ter essa perspectiva dessa anamnese, né? Desse conhecer a si mesmo, dessa autoanálise que você precisa fazer de fato. Para encerrarmos, vamos falar aqui sobre o diálogo crítico, ou sobre a dialética de Sócrates. Como vimos antes, a filosofia de Sócrates era desenvolvida mediante o quê? O diálogo crítico, ou a dialética. O diálogo crítico não é uma crítica que você faz ao outro, mas é a ideia de você provocar no outro uma reação em que ele venha refletir e amadurecer aquele pensamento. E talvez assim se libertar de um conceito que seja simplesmente relacionado à opinião, podemos falar assim, relacionado àquilo que é natural ou ao senso comum. Então a ideia de Sócrates é libertar você do senso comum e levar a um entendimento mais amplo, mais real, entendeu? Sobre determinada questão. A dialética de Sócrates faz isso, faz você refletir sobre muitas coisas, como por exemplo, você pensar sobre o fato de você ter fome, vontade de comer. E Sócrates faz as questões, os questionamentos. Por que você tem vontade de comer? Você pode responder: eu tenho vontade de comer porque eu estou com fome. Mas por que você está com fome? Porque eu sinto necessidade. Mas por que você sente necessidade? Então essa é a forma retórica e dialética do Sócrates questionar as coisas, tá? Por meio dessa questão interlocutora, na verdade. Ele vai levar você a pensar e a dividir os pensamentos até chegar num conceito básico sobre determinada situação. Daí nós temos os dois pontos sobre a retórica do próprio Sócrates, que é a refutação ou ironia, seria basicamente isso aí. Nessa etapa em que o filósofo interrogava as pessoas sobre determinada coisa que pensava, ele formulava assim uma pergunta, como eu falei para você, procurando assim evidenciar as contradições daquilo que ele estava perguntando, ou fazer você questionar aquilo que você acreditava de forma comum. O objetivo de Sócrates era fazê-los tomar, ou refletir em suas próprias respostas. Então tem coisas que você conhece e sabe que talvez não seja basicamente só isso. E que se você refletir melhor, você vai ver que tem algo muito mais sobre essa questão. Daí nós temos a maiêutica, que é um termo também grego, para relacionar com relação a essa questão
de fazer você conceber e construir as suas próprias ideias. Fazer você refletir sobre isso. A maêutica é justamente isso, fazer você pensar, questionar, tá? Essa etapa em que ele vai propor aos discípulos e às pessoas uma nova série de questões, com o objetivo de quê? De ajudar a pessoa a conceber ou reconstruir suas próprias ideias, a chegar no conhecimento, podemos falar assim, que é a ideia da parteira de dar luz. Então, eu faço você, na verdade, dar luz por meio desses questionamentos, por meio dessa ironia, por meio dessa provocação, até você chegar ao conhecimento e, tipo, eureka, pensei, tive uma ideia. Então, esse pensamento é que faz você, aos pouquinhos, galgar o entendimento até você concluir, chegar à conclusão daquele determinado raciocínio. Então, é a maêutica para Sócrates é a arte de trazer à luz o conhecimento. É fazer você, é despertar você para um conhecimento que talvez seja do senso comum, um conhecimento que você tenha, talvez que você tenha herdado ou conhecido de forma comum na sociedade, e a partir daí vai provocar você a se aprofundar nele. Seria basicamente isso aí. Ok, meus alunos, é isso aí, a nossa aula de hoje. Nós vamos passar um exercício para que vocês possam refletir isso melhor. Vai estar disponível no Google, sala de aula, tá bom? Vocês vão lá, baixa o conteúdo, estuda, faz o exercício, que vai ser importante para você no seu desenvolvimento também. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês e fica com Deus aí, que Deus proteja cada um dessa epidemia, dessa doença que está aí assolando o nosso mundo, nosso Brasil, tá bom? Fica com Deus.